Pois é, amigos, vamos assistir aqui uma entrevista do Alex, quando ele era técnico do São Paulo, né? Ele falou sobre o time do Cruzeiro, como montou, que para ele foi o melhor time que ele jogou na vida. Poxa, fantástico, né? E explica os motivos. Fico feliz com isso. E por que eu vou passar essa entrevista? Ao final da entrevista eu vou citar a minha opinião. Vamos lá, a entrevista. Cruzeiro é o maior time que eu joguei e eu explico por quê. Quando eu chego no Fenerbahçe, o Fenerbahçe tem muito dinheiro. Então o treinador fala, eu quero fulano, vai lá e busca. Eu quero esse, vai lá e pega. O do Cruzeiro, quando a gente fala, eu principalmente, eu faço questão de lembrar isso. Eu volto pro Cruzeiro, eu venho em 2001, a coisa não acontece, eu tô numa briga com a justiça, jogo 15 jogos e vou embora. O Cruzeiro me manda embora e eu prometo pra mim mesmo, nunca mais volto pra BH pra jogar no Cruzeiro, nunca mais. O Luxemburgo me convence a voltar, eu volto em 2002. No final de 2002, já sabendo do calendário de 2003, que o campeonato ia ser diferente, ia ser ponto corrido, o Vanderlei começa a falar com a gente como seria o ano de 2003. E nessa, eu lembro como se fosse hoje, o Vanderlei me punha no carro, a gente ia pra Toca olhar o jogo de juniores e de juvenil. Vamos lá ver fulano, vamos lá ver Beltrano. E eu era aqui meio que um auxiliar do Vanderlei nessa história. E o Vanderlei vai buscar jogadores pontuais, mas sem dinheiro. O Cruzeiro não tinha dinheiro. Então o Cruzeiro, salvo um engano, a contratação cara que o Cruzeiro fez foi o David, que o David era artilheiro do Corinthians. Mas ele pega o Maldonado numa brecha do São Paulo. Ele pega Martinez e do Dracena no Guarani, que eram jovens. E Maurinho numa brecha no Santos. Olha os nomes que a gente vai falando, que na época eles eram meninos. O grande nome, assim, que já tinha um reconhecimento a nível nacional foi Aristizábal, que tinha jogado no São Paulo e no Santos, e no ano anterior tinha acabado com o nosso time lá na Bahia, que estava no Vitória. Então a maneira como o Vanderlei construiu o time, se vocês buscarem aí a escalação, por exemplo, da final da Copa do Brasil, o meio campo é Augusto Recife, Jardel e Wendel. Os três eram dos juniores. Atrás jogava Luizão e Maico, quando não jogava o Mauro. O Leandro é a mesma coisa, era uma revelação do Vitória que os caras trouxeram um ano antes. O Mota é uma história muito legal e a imprensa tem um valor fundamental no sucesso do Mota, porque quando ele chega ele é chacota. Sim. E aquilo dá força pra nós, porque a gente fala, cara, a gente via no treino. Eu lembro de uma frase do Marcelo Ramos, que o Marcelo Ramos, no primeiro 10 minutos de treino, falou, pô, esse cara sabe jogar, meu. E a gente ligava a televisão, era chacota atrás de chacota, porque o ataque do Atlético era Guilherme e Marques, né? Era pesado o ataque do Atlético. O Guilherme reconhecidíssimo, o Marques reconhecidíssimo, e de repente o Cruzeiro pega um menino do Nordeste que ninguém sabia quem era e ele desanda a fazer gol. E aí reverte isso. Então a maneira como se montou aquele Cruzeiro, e depois a gente passeou, a gente ganhou de todos os times do Brasil, realmente é algo que me marcou bastante. Na Turquia tinha bom time? Tinha muito bom time. Eu joguei no Palmeiras em bons times, joguei em bons times. Só que com dinheiro, com a diretoria sem se preocupar. No Palmeiras tinha Parmalat, era uma época boa. E na Turquia tinha um mecenas atrás de mecenas que eu quero fulano, vai lá e pau. Eu quero esse aqui, vai lá e compra. Eu quero o melhor jogador turco, vai lá e compra. Então a montagem era diferente. E o mais legal é o seguinte, 2003, quando começa aquelas pesquisas que a imprensa adora, quem vai ser campeão, quem vai para Libertadores e tal, a gente aparecia lá em 11º, em 12º. Eu lembro que quando nós fomos no Morumbi, na segunda rodada, tocamos 4 no São Paulo, os caras, é um acaso, não é assim e tal. E isso durou um tempinho. Até a gente realmente ir provando jogo a jogo, que era o melhor time do país na época, e dentro do campo a gente conseguiu provar. Então a montagem do time fortalece isso. De experiente também tinha o Zinho, né? Essa história de 2000 chega depois? O Zinho, nós vamos jogar, porque os meias... Do jeito que o Vanderlei jogava, os meias pelo lado esquerdo eram Martinez, sim, o Wendel, o Sandro, que fazia lateral e fazia meia, e um outro que fazia meia por ali, o Wendel já falei, né? Então eram esses três, o Martinez rompe o cruzado lá em Campinas. Quando ele rompe o cruzado em Campinas, como o Vanderlei utilizava o Wendel e o Sandro fazendo lateral esquerdo às vezes, ele falou, preciso de mais um. Esse precisa de mais um, o Zinho estava com um problema no Palmeiras.
que é outra brecha que o Vanderlei percebeu, foi lá e buscou o Zinho, e o Zinho fez um ano espetacular aqui com a gente. Tinha uma frase do Vanderlei que era recorrente: a gente tem que ganhar, mas tem que ganhar como ganha o Cruzeiro. E o que era o Cruzeiro como referência? O Cruzeiro como referência para o Luxemburgo era o Cruzeiro de 66. E a rapaziada, esse pessoal, eles frequentavam a Toca da Raposa. Então, sábado de manhã a gente treinava num campo e eles faziam uma peladinha, um encontro deles ali. E aí nós estamos falando de Dirceu Lopes, de Piazza, dessa rapaziada de Raul. Natal ia? Não lembro quem ia. Eu lembro muito de quem estava sempre junto com a gente, que era Raul, Dirceu Lopes e Piazza. Esses estavam sempre. Eles faziam as brincadeiras deles lá e sobrava para ir no almoço, ia no vestiário. Estavam ali sempre com a gente, dando força, empurrando e tal. E mais tinha uma galera ainda que era um pouco mais jovem, que é da época da Supercopa ali, 91, 92. Então era uma rapaziada que dava moral para aquele time. E como eu falei de início, o time era muita gente da base. Tinha muito menino que jogava ali desde infantil, juvenil, juniores. Então eles conheciam muito da força do Cruzeiro. E uma coisa que era muito legal para nós, quando nós passeávamos em Belo Horizonte, que era o seguinte: o Cruzeiro já era bicampeão da Libertadores. Só que não tinha um reconhecimento de Campeonato Brasileiro. 66 não tinha sido reconhecido. A Taça Brasil. E o que valia na cidade? O único campeão brasileiro 71. Do município é o 71 do Atlético. Então isso era batido, e o Vanderlei usava muito isso. E o Vanderlei usava essa frase sempre: não, nós temos que ganhar, mas nós temos que ganhar como Cruzeiro. Nós temos que jogar como aquela rapaziada jogou. E o que vendiam para nós era a vitória em cima do Santos na final. Ninguém toca 6 no Santos à toa. Eu não era nascido... Santos de Pelé. Eu não era nascido, mais, né? Mas eu já vi esse jogo sei lá quantas vezes. E ele batia muito nisso. E a gente meio que incorporou isso. E final do primeiro turno, que o Vanderlei teve que dar uma chamada, teve que dar uma ajeitada. Só que vamos lá. Meninos com 22, 23, na sua grande maioria solteiro, com o Cruzeiro pagando um bom dinheiro em dia. A gente sabe daquilo que o futebol oferece. Eu brincava com eles no vestiário: vocês são feios, não acredito. Essas 5 estrelas no peito aqui modificam vocês, acreditem nisso. Nós fomos jogar em Goiânia, teve uma reunião pesadíssima em Goiânia, no qual o Vanderlei listou. O Vanderlei sabia tudo o que acontecia em Belo Horizonte. Nesse dia a gente perde pro Goiás, 1-0, um gol do Dimba. E a partir dali, nessas conversas, a coisa foi acontecendo. Nós tivemos vários problemas. Só que os problemas eram bem resolvidos, porque todo mundo queria fazer com que a coisa acontecesse. Então foi um ano que, como outros que têm problemas, o grande problema no futebol aí, Guilherme, entra aquilo que a gente conversou. O grande problema é quando vem de fora para dentro. Vem muita coisa de fora para dentro e você não consegue resolver. Os nossos não, os nossos aconteciam, a gente meio que escondia e tal, protegia aqui, protegia ali, resolvia e foi embora. Que trabalham comigo, o mais velho nasceu em 2002. Então eles me viram jogar no final de carreira. Mas pela velocidade da tecnologia e pelos pais, eles ouviram histórias. Eu, por exemplo, ontem nós jogamos e quem estava no jogo era o Careca, o centroavante. O Careca apareceu para assistir o jogo. E eu faço questão de apresentar: esse aqui é o Careca. É um dos maiores nomes que o São Paulo já teve. Mas assim, em cima do que o Guilherme falou, depende muito do momento do clube. Vou contar uma história aqui para vocês entenderem. Teve uma vez que um agente de futebol me ligou para eu convencer um jogador dele de que o Vasco da Gama do Rio era um grande clube do Brasil. Porque ele era um jovem e ele estava olhando o Vasco num momento ruim na Série B e um Vasco que não se ajustava. E aí, sentei com o menino, pedimos o almoço e aí eu tive que explicar para ele que o Vasco era tetracampeão no Brasil, que o Vasco era campeão da Libertadores, que o Vasco teve Roberto Dinamite, que o Vasco teve Romário, teve Edmundo, teve uma porrada de gente que fez com que o Vasco fosse gigante. Mas, infelizmente, muitas vezes não acontece. Eu, por exemplo, de futebol mineiro, a melhor conversa que eu tive foi com o Calil. Quando eu retorno, o Calil quer me contratar, a gente conversa um papo maravilhoso, o Calil me explica a história do Atlético de fora a fora, eu conto os meus porquês de não querer ir pro Atlético, ele conta de jogador que era do Cruzeiro e jogou no Atlético.
Cito o exemplo do Éder, cito o exemplo do Nelinho, do Luizinho, de vários outros nomes. No final, eu agradeço, falei, pô, presidente, obrigado mesmo, foi do caramba nosso papo, enriqueceu o meu conhecimento sobre futebol mineiro, mas eu acredito que eu não deva jogar no Atlético. Vou estar torcendo aqui para que tudo que isso aconteça, na nossa conversa, aconteça. E depois aconteceu. Eu peguei, liguei pro Calil, dei parabéns pelos títulos conquistados, porque meses antes, ele tinha dito do projeto dele que ele queria fazer, acabou acontecendo. Então, nesse sentido, eu acho que quando você vai para um local, é interessante que você saiba o local que você está trabalhando, né? Senão o teu caminho fica mais difícil. Pois é, né? Eu já vi vários times do Cruzeiro, né? Já vi o melhor time do Cruzeiro jogar, que foi o de 76 para mim, na minha opinião, né? Mas assim, o time do Alex realmente foi sensacional, sensacional. E o time do Marcelo Oliveira tem muito a ver com o time do Alex, lembra muito o time do Alex. Em que? Na forma pela qual foi montado o elenco, muito parecido, né? Garimpando jogador aqui e ali, e na forma de jogar também, né? Com 3 volantes, um meio enfiado. Só que o Marcelo Oliveira jogava com 2 meias, né? Que era o Goulart e o Everton Ribeiro. Mas a característica dos jogadores era muito parecida. E aquele time fez tanto sucesso quanto o do Alex, né? Também foi um grande clube. Depois tivemos também o time de 2019, antes de cair, né? 2017, 2018, que também era um bom time. Ganhou também 2 Copas, etc. e tal, né? Verdade é essa, né? Para mim, os melhores times do Cruzeiro, o primeiro foi o de 76. Sempre para mim. O segundo foi o de 66. E o terceiro foi o do Alex. O Alex até fala que o Luxemburgo achava que era o de 66. Né? Tudo bem, realmente era uma máquina, né? Mas eu vi os dois jogar e eu acho que o time de 76 ainda era melhor. Impressionante. Assim, outra máquina. Mas é tudo bom. O Cruzeiro é tudo bom, entendeu? Então, vamos deixar o like. Vamos distribuir, compartilhar, que essa entrevista é muito boa e tem que estar sempre sendo revista. Fui!